Então, eu separei 10 livros, 5 estrelas. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. 2022 foi um ano muito bom aqui no canal. Eu fiz muitas leituras boas e resolvi separar as 10 melhores leituras, conversar com vocês, as melhores leituras de 2022. Lembrando que são todas 5 estrelas. E assim, prepara aquele chá, prepara sua bebida gelada, aquele café gelado e me acompanha nesse vídeo que vai ser muito interessante. E antes de começar, eu já queria pedir para você deixar aquele like, porque ajuda demais o projeto, você não tem ideia o quanto apoia. Nós estamos crescendo e eu preciso desse like para a gente crescer ainda mais, para que eu possa trazer mais livros, para que eu possa fazer mais vídeos para vocês. Já quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado também. E se você é nova ou novo por aqui, se inscreve no canal, tá bem interessante aqui o conteúdo. Tenho gostado muito de compartilhar minhas experiências literárias. E lembrando que todos os livros que eu vou comentar aqui, eu sempre deixo na descrição do canal meu link de afiliado da Amazon. Comprando por lá, você apoia o projeto sem nenhum custo adicional para você. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar esses vídeos. Estou bem ansioso para trazer para vocês todos esses livros que eu amei. Bom, começando pelo primeiro livro, que é o livro de posição 10, é nada mais nada menos do que Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, nessa edição aqui da Companhia das Letras. Que livro! Que livro! Eu li esse livro sem muitas expectativas, na verdade. É lógico que tem o peso ali do Kazuo Ishiguro, do nome que carrega. É um autor também que ganhou o Nobel em 2017. E tem aquele livro super conhecido dele, O Gigante Enterrado. Vou deixar a capa aqui. Eu não li ainda, mas eu vou dar um jeito de adquirir esse livro e trazer aqui para vocês. Depois dessa leitura, então, eu quero ler mais livros do autor. E esse livro é impecável. Ele tinha tudo para ser um livro de ficção científica normal, um clichê até, provavelmente. Mas pela escrita, pela narrativa do Kazuo Ishiguro, ele consegue destrinchar, ele consegue elevar isso aqui de tal forma que vocês não imaginam, só lendo mesmo. E tudo isso num ambiente até um pouco clichê mesmo, de ficção científica que a gente já conhece, mas ele consegue trazer nuances ali e perpassar sentimentos e perpassar questões existenciais de uma forma tão primorosa. É um livro que vai falar sobre finitude, é um livro também que vai falar sobre o outro, das relações, e fala principalmente da sociedade em si. Ele faz uma crítica, né? Porque ele traz elementos ali sobre banalizar a barbárie. Então, assim, é bem forte, é um livro muito potente. Esse livro foca primeiramente na relação ali entre 3 jovens, que acaba se tornando também um triângulo amoroso. Esses jovens, eles são condicionados a vida inteira a morar numa instituição, e lá eles recebem tudo o que eles precisam. Eles têm estudos, atividades físicas, alimentação muito boa, a rotina deles é muito regrada, mas eles veem muitas coisas boas nesse lugar e não tem nada a reclamar. Na verdade, eles se sentem muito bem em estar ali. Só que esse motivo, essa instituição em que eles se encontram, tem uma função maior do que eles imaginam, mais grandiosa. Mas assim, grandiosa para quem? Não para eles necessariamente. Eles vão descobrindo isso. Na verdade, o livro deixa entender ali que eles têm uma certa noção. Só você lendo mesmo para você perceber nesses nuances. E a gente fica muito estarrecido quando a gente sabe, né, por a gente saber também o que está acontecendo ali. Logo na sinopse aqui já fala também, mas eu não vou trazer porque tem pessoas que preferem não saber o que está acontecendo quando está lendo o livro, né, e na hora que lê já consegue montando ali, e inclusive é um quebra-cabeças também, porque a gente vai entendendo o sentimento de cada um em relação a si mesmo, a relação que está acontecendo em volta, a gente vai entendendo o que está acontecendo em volta e o resultado disso tudo. E é muito interessante como ele consegue aprofundar nos sentimentos, nas relações ali dos personagens. É um livro muito forte, eu indico demais, figurou aqui entre os melhores do ano. Eu fiz muita marcação nele. Ele só não tá no ranking mais acima porque, já podem imaginar, eu acabei lendo muita coisa que me tocou também, muita coisa que eu gostei demais, então ele figurou aqui no top 10. E o próximo livro, na posição 9, é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. É um livro também muito potente, é um livro muito forte, é um livro que nos atravessa, é um livro assim, que desde o início já me tocou logo na primeira passagem, a forma com que a autora constrói essa narrativa. Aqui nós conhecemos a pequena Maya, e a vida da autora se confundida com a vida da personagem. Então, temos essa primeira infância da Maya, o seu processo também de desenvolvimento, sua passagem entre as fases da vida, e como que ela encontra na avó uma figura de segurança, uma fortaleza,
lembrando que ela vive ali nos Estados Unidos na época da segregação racial, então a Maya começa a vivenciar e a sentir na pele esse preconceito, e ela se destaca também por ser uma das crianças ali que identifica isso logo cedo. E esse livro traz também essa narrativa, né? Esse peso de saber sua condição, seu destino já traçado, até mesmo antes de você chegar à sua fase adulta. É lógico, né, que por mais que a sociedade impere essa regra, essa condição, a Maya se faz valer, ela ciente disso também, ela procura ali meios para sobreviver, né, meios de sobrevivência. Ela que vem de uma família também em que o pai e a mãe são ausentes, e isso também em decorrência de todas essas questões que perpassam a cor da pele deles. Então a gente vai entendendo ali a mãe e o pai, os motivos que levaram a abandonar os filhos, e também é muito forte como tudo isso é construído. Uma coisa que é muito viva para mim nesse livro é sobre pessoas tentando fazer o seu melhor dentro do que é possível. E não necessariamente o seu melhor seja o melhor para o outro ou seja melhor para você mesmo, mas é o melhor dentro das condições que são impostas para você, e isso me marcou muito nesse livro. É um livro assim também que eu marquei todo e que eu vou fazer uma releitura provavelmente futura. Esse livro pede muito isso. E o próximo livro que figura na posição 8 é Flores para Algernon, do Daniel Cayles, da editora Aleph, nessa versão magnífica, essa edição que é muito bonita. Eu li esse livro também sem muitas expectativas e depois descobri que é um clássico. E é um clássico atemporal justamente pelo tema que ele aborda e a força que esse livro tem. Aqui nós conhecemos o Charles. O Charles tem um QI baixo. E basicamente esse livro vai falar de como as pessoas podem ser cruéis, de como as pessoas podem ser individuais. E como a gente está suscetível a isso também. Ele, por ter um QI muito baixo, ele passa por muita coisa na vida dele, e às vezes ele não percebe isso. Até então ele vivia no mundo perfeito, em que ele acreditava que as pessoas apoiavam, que as pessoas gostavam dele. Até o momento em que surge uma oportunidade, é oferecido para ele um projeto experimental em que vão aumentar o QI dele. Ele aceita, e a condição para que isso aconteça é que ele faça um relato desse progresso dele. Aqui fica bem claro no decorrer do livro, e eu acho que isso que faz o livro ficar tão único, porque nós acompanhamos esse desenvolvimento dele, essa progressão dele, a partir da narrativa dele mesmo, a partir dos escritos que ele faz, que é um diário, os seus registros datados aqui, e vemos até a evolução dele na escrita, a evolução nos pensamentos, e também nesse interim, a evolução dele em entender o que está acontecendo em torno dele, e entender também qual sociedade que ele se encontra, como as pessoas ali próximas dele o tratam. E é bem forte esse livro, é bem tocante. É um livro assim que todo mundo deveria ler. Inclusive esse livro é leitura obrigatória em escolas dos Estados Unidos, pelo que eu vi. E também, gente, eu indico demais. É um livro que você termina de ler, ele te atravessa de tal forma que vai te acompanhar e vai falar sobre questões da saúde mental também. Aqui há uma precariedade nessa época em relação ao desenvolvimento de práticas e condutas sobre saúde mental, porque a década que esse livro acontece ainda, esses processos, essas práticas estão em desenvolvimento, deixando muito a desejar. E nós vemos também, esse livro também serve de relato para mostrar como que as pessoas que precisavam de acompanhamento eram tratadas, e como que é sempre necessário nos atualizarmos e como é sempre necessário nos preocuparmos com uma parcela da população que precisa desse apoio, que precisa dessa escuta. E assim, é demais. E na medida que o livro vai desenvolvendo e ele se torna um gênio, a gente vê também o reflexo disso e como que isso também pode ser perturbador para ele, e é magnífico. E também tem o Algernon, que você vai identificar depois o que é isso. É um recurso bem interessante também no livro. O livro na posição 7 é 1984, de George Orwell, nessa versão magnífica da Antofágica. Eu fiz questão de ler nessa edição aqui e garanti uma imersão muito boa. É um livro que eu deveria ter lido em algum momento da vida? Sim. É um livro que eu li no momento certo da vida? Também. Eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro no momento em que a gente estava passando ali no Brasil uma certa conturbação, né, política, social, e esse livro sintetiza muito questões políticas mesmo, e fala sobre governos totalitaristas, né, sobre o poder em cima de uma nação e como pode moldar as pessoas também. É um livro perfeito. Nesse livro, George Orwell conseguiu sistematizar de uma forma muito profunda questões muito existenciais,
questões muito pertinentes também. Nós conhecemos esse funcionário público, né, que trabalha ali para o regime totalitarista, reescrevendo o passado. Né, reescrevendo o passado de acordo com os desejos do regime, para que as pessoas continuem apáticas, para as pessoas não questionem. Então ele começa a identificar alguns problemas e começa a pesquisar o passado. Então ele começa a conversar com pessoas na rua sobre o passado, sendo que isso é muito perigoso também, mas ele vai nessa epopeia, ele vai buscando informações para entender como que era a população, a sociedade antes desse regime. Ele começa a adquirir respostas e isso vai chegando um turbulhão, vai crescendo também de tal forma que fica incontrolável. Os últimos capítulos desse livro é bem forte também, então tem um gatilho aqui. E assim, vale muito a leitura. É um livro muito forte, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler para se entender também dentro de sociedade. A narrativa é muito boa, eu gostei muito, muito mesmo da escrita e dos personagens que vão aparecendo, das correlações aqui que o autor faz. Então ele figurou aqui entre os melhores de 2022, sem erro. E o livro na posição 6, e que merece muito seu lugar, é Adeus, Ghana. Gente, esse livro, ele é incrível. Cada linha, cada pensamento, cada passagem, cada estrutura de narrativa aqui da autora é muito boa, é incrível. Esse livro me fisgou assim desde o início e me acompanhou nesse ímpeto de querer saber o que vai acontecer em seguida, de tal forma. É muito incrível aqui. A gente tem uma história que envolve Ghana e Nigéria. É um cirurgião muito renomado nos Estados Unidos, em que ele acaba fazendo um procedimento que não dá certo, em virtude também das condições que são impostas para ele. Todo mundo sabia que havia um risco muito grande dessa cirurgia dar certo, mas ele foi nomeado para fazer parte da cirurgia, para encabeçar essa cirurgia. Ele, como pessoa preta, a cirurgia não dá certo e eles precisam de um culpado, né? Então ele acaba sendo destituído do seu cargo e isso o deixa muito desmoralizado e ele não conta para a família, ele fica completamente desestruturado, ele não consegue lidar com isso a ponto de desfazer a sua família em decorrência disso. Ele acaba se separando e futuramente ele encontra uma nova família, ele sai dos Estados Unidos. É um livro ali que está sempre entre Ghana e Nigéria, então a gente conhece muito dessa cultura também, dessas pessoas, e é incrível, gente, conhecer essa cultura, conhecer essas pessoas, e cada personagem aqui que a autora desenvolve, cria, é de uma força, é de um peso tão grande, e você fica muito amarrado a essa história, a tudo que cerca os personagens, a toda a construção, a toda a poética que está embutida aqui. É um livro incrível, vale muito a pena, e esse livro aqui vai figurar entre os melhores da vida para mim, com certeza, e já quero fazer uma releitura futura dele. E na posição 5 eu escolhi Drácula, do Bram Stoker, nessa edição belíssima da Dark Side. E o que dizer desse livro, né? Tudo que a gente conhece hoje sobre o Drácula, sobre o Conde Vlad, veio desse livro, basicamente. É lógico que muito se escrevia sobre todas as superstições em relação ao famoso Conde, mas foi esse livro aqui que perpetuou todos os elementos que conhecemos hoje em dia na cultura vampiresca. É um livro que me fisgou desde o início. O primeiro capítulo é incrível. O primeiro capítulo é muito sombrio, é muito instigante, é muito perturbador, assim, você fica realmente incomodado, e isso fica em toda a obra, perpassa toda a obra esse sentimento. E nós temos aqui um grupo que se forma em decorrência da chegada de Drácula em Londres. E esse grupo prevê barrar as tentativas do Drácula avançar ali pela cidade, conquistar esse espaço. É muito interessante que cada personagem ali tem sua expertise, tem a sua força, e cada um é importante para esse dispêndio que envolve perseguir o Drácula, e há esse choque de forças também, cada um ali usando elementos de fraquezas e de forças de cada um para conseguir sobressair em relação ao outro. É uma perseguição muito interessante. Esse livro todo é escrito através de registros, né? Temos diários, trocas de cartas que são sistematizados aqui pelas datas, e nós vamos acompanhando esse relato através dessas pessoas que estão vivenciando essas situações, essa perseguição. É muito legal como os elementos que envolvem os vampiros vão surgindo e vão se concretizando aqui pelo que a gente conhece hoje, como crucifixo, como dormir no caixão, hábitos noturnos, o alho, as questões supersticiosas, e também o que envolve ali o proibido em volta do vampiro, né? Uma questão sexual também que envolve. Tudo isso vem em decorrência desse livro aqui, que sistematizou tudo isso, que conseguiu trazer esse personagem
tão forte, e até mesmo Van Helsing aparece aqui. Um ponto de destaque é uma personagem feminina muito interessante. Estamos falando de uma época, né, que a mulher não tem voz, em que a figura masculina é a figura de decisão e de atitudes, mas essa personagem feminina que aparece aqui, ela é de uma força e muito necessária aqui para tudo que acontece, para os desdobramentos que envolvem esse livro. Gostei muito desse sentido também. Assim, foi um ótimo livro, indico demais. Funcionou muito para mim, né? Essa questão de diário, essa questão de relatos. Eu gosto de leituras assim. E cada momento desse livro aqui foi muito bom, foi muito perturbador, foi muito inquietante, eu gostei demais. A posição 4 ficou para Meio Sol Amarelo, da Chimamanda, um livro de 502 páginas, e 502 páginas muito bem aproveitadas. A Chimamanda aqui, ela cria um romance histórico envolvendo uma guerra que aconteceu na Nigéria, que foi o conflito de Biafra. Aqui, a Nigéria acabava de conseguir sua independência colonial, mas isso também teve percussões, né? Uma vez que o colonialismo traz ali implicações e muitos conflitos internos. E esse conflito culmina nessa guerra, que demora anos para acontecer, e a Chimamanda traz esses personagens, são 3 personagens principais, que é o Gu, que é um funcionário, trabalha numa casa, ele vem de uma comunidade bem pobre. Temos a Olana, que pertence a uma família da elite ali nigeriana, e também o Richard, que é um estrangeiro que chega e com o intuito de escrever um livro sobre a história da Nigéria, porque ele é fascinado com a arte e a cultura. Então, através desses 3 personagens, outros vão surgindo, e é muito forte esse livro, e como a autora traz a guerra, como que ela se consolida, e também os elementos brutais e que envolvem a guerra, é muito forte de acompanhar. Vale muito a leitura por trazer esse prospecto aqui histórico, né? Esse elemento forte. Toda a narrativa é banhada por encontros e desencontros, e ela traz um retrato muito forte da guerra mesmo. Chega a determinado momento que é muito pesado de acompanhar, mas vale a pena, sim, para a gente conhecer essa realidade também, e também pelo propósito que a autora teve em escrever aqui, para mostrar essas vidas, mostrar também os perigos e os danos que causam uma guerra, e também como o colonialismo pode interferir na formação, na estrutura do território que ele chega. Então, sim, valeu muito a leitura, eu gostei demais. E o livro da posição 3 foi uma bela de uma surpresa, que foi Solaris, do Stanislaw Lem, uma ficção científica da Aleph, nessa versão magnífica, muito bonita. É um livro curtinho, eu marquei bastante, é um livro que me prendeu desde o início, e é um livro que fala sobre uma jornada ao desconhecido, uma jornada sobre o improvável, e aqui o Kelvin vai viver isso na pele quando ele é designado para trabalhar numa estação. Ele sempre quis trabalhar nessa estação, né? Teve projeto de vida para isso, finalmente ele consegue chegar lá. É uma estação que tem como foco pesquisar uma forma de vida que surge ali. Não se sabe muito sobre isso, é em outro planeta, e ele começa a pesquisar ali junto com outros cientistas que estavam já presentes nessa estação, e ele começa a identificar que não está muito certo ali, que tem coisa que não está funcionando muito bem, e os acontecimentos aqui vão tomando proporções cada vez maiores e mais incontroláveis, e o Kelvin no meio disso. E vai falar também sobre essa questão do desconhecido, né? Até que ponto que podemos, que devemos, e os limites também, os perigos de lidar com o desconhecido, de uma nova forma de vida. Essa nova forma de vida que, ou não, que eles estão pesquisando, é um oceano que fica flutuando em um planeta, não se sabe se é uma vida complexa ou se é algo como se fosse uma bactéria, um organismo unicelular. E a grande sacada desse livro está em trazer nesses elementos aqui muitas questões, muitos questionamentos em volta da nossa finitude, em volta também do que nós conhecemos. Será que nós nos conhecemos mesmo? Será que estamos preparados para o novo? Será que estamos fortalecidos para conviver com a diversidade? Ai, eu adorei esse livro. E assim, vale muito essa posição aqui que ele ganhou. Bom, escolher entre os 2 primeiros aqui a posição deles foi difícil. Eu tive que usar um critério específico e eu trouxe assim uma coisa mais tateável, um critério de vivência mesmo, que se mais aproximava da minha realidade. Então, no segundo lugar, e que foi um belo de um livro também, ficou Virginia Woolf com Mrs. Dalloway, essa edição aqui, ó, da Autêntica. Gente, esse livro é incrível. É um daqueles livros assim, que você quer ler. Depois você vai querer voltar e ler de novo, e que você vai descobrir muito mais coisas. Foi meu primeiro contato com ela e eu já apaixonei.
é uma autora que consegue ir na alma, que consegue ir na essência, e ela conseguiu fazer isso, trazer vários elementos existenciais, narrando uma história que acontece apenas um dia. Aqui, a Clarissa, ela sai de casa para comprar flores, com o intuito de comprar flores para o seu evento que vai acontecer à noite, uma festa que ela está programando, e no percurso para a floricultura ela encontra com alguém do seu passado e que ali destrava as memórias e que, em consequência disso, outras pessoas vão surgindo também. E nesse emaranhado de acontecimentos, em poucas horas, a autora consegue aprofundar na existência humana de tal forma e trazer elementos tão poéticos, tão tocantes, e também fala sobre ansiedades, fala também sobre sanidade. Então ela consegue, assim, com maestria, ir no âmago da alma, no âmago do nosso ser, e também um pouco disso se reflete na própria autora, né? Porque ela coloca muito de si no livro. E assim, quero ler tudo dela agora, e é incrível como que essa narrativa é muito envolvente. É uma leitura que exige um pouco mais, porque ela traz muitos elementos ali pensantes, muitas indagações mesmo, e pensamentos recorrentes de pessoas diferentes, com angústias próprias, com desejos próprios, então é bem forte, assim. É um livro que vale muito a leitura e vale muito essa posição aqui no top 2 dos 10 melhores de 2022. A próxima leitura também, ela merece muito a posição que ela ganhou. E assim, eu não poderia deixar de fora. É um livro também que eu comentei muito aqui no canal e que eu tenho panfletado bastante com todo mundo que eu conheço e que eu faço questão que as pessoas conheçam e que leiam, que é A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Eu li essa versão aqui, ó, super intimista. Eu comprei ela no sebo, no Shopee. Ela tá bem surrada mesmo. Olha só, bem intimista mesmo. Eu acho que isso também deixou todo ali uma atmosfera sobre esse livro. Olha isso aqui, a lombada quebrada. Para quem não gosta de lombada quebrada. Mas eu comprei ele porque eu queria ler ele muito rápido. Foi uma das primeiras leituras do ano e ele tava um carinho. Então eu comprei esse livro baratinho. Fiz questão de ler. É um calhamaço também. Quase um calhamaço, né? E a gente fica totalmente estarrecido com a escrita da autora. Ela que acompanha gerações de uma família, a sua ascensão e decadência. Tudo acontece na América Latina, em algum continente, e a gente fica completamente fisgado com os acontecimentos que envolvem esse livro, que não são poucos. Olha, eu marquei demais, eu marquei muito esse livro. É um livro também que fala sobre o território latino-americano, então a gente consegue interligar aqui muitos fatos da nossa história brasileira com os personagens, o feminino que é muito forte, as personagens femininas são muito presentes. A autora consegue trazer elementos muito fortes de feminilidade, de questões também de preconceito, de como que a mulher era vista, do que a mulher poderia fazer na sociedade, apesar de que ela dá uma quebrada aqui, porque, por exemplo, a nossa protagonista Clara é incrível. E também tem um pouco de realismo fantástico, né? Na verdade, tem realismo fantástico, que é o mesmo ali que bate de frente com 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que eu acho que foi um elemento também que fez eu gostar tanto desse livro. Inclusive, 100 Anos de Solidão é um livro assim, é um dos melhores livros da minha vida. E esse livro conseguiu trazer aqueles mesmos sentimentos que eu tive quando li 100 Anos de Solidão. Eu procurava isso há algum tempo. Esse livro conseguiu sistematizar e trazer isso tudo. Além de se tornou, assim, uma autora, para mim, que eu quero ler tudo sobre ela. Ela vai figurar nas minhas leituras sempre. Eu quero destrinchar tudo que essa mulher escreve, porque a forma com que ela escreve, os elementos que ela traz aqui, que são elementos também da nossa América Latina, das nossas feridas abertas, é muito forte. Das questões políticas, sociais, das relações humanas. Os personagens todos têm estruturas muito fortes. Tem o antagonismo aqui, através do nosso Esteban Prueba, que é aquele vilão, aquele antagonista asqueroso. Toda vez que ele entra em cena você fica incomodado, mas que você quer conhecer ele mais também. E ela faz isso, ela traz humanização também para esse personagem e narra muito do que é a vida latina, do que é viver na América Latina. Então, muito do que a gente vê aqui, pessoas próximas a gente passaram, nós passamos, a história da sociedade brasileira também que passou de alguma certa forma, porque a gente está falando, né, do que é o latino mesmo, do que é a América do Sul,
E assim, esse livro figura agora entre os melhores da minha vida e eu panfleto demais, assim. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você é nova ou novo por aqui, já se inscreva, já faça esse convite. Se você ainda não deixou o like, deixa o like, porque apoia demais o projeto, você não tem ideia. E também, lembrando que todos os links vão estar na descrição e comprando por lá você ajuda demais o projeto, ajuda demais o canal, para que eu possa trazer mais livros, para que a gente possa conversar mais sobre livros. E aí, quais foram as suas melhores leituras de 2022? Diz aí para mim nos comentários que eu quero saber, de repente encaixar alguma leitura aqui também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.